Boa noite. Então, tá bom. Pronto, obrigada. O tema que me cabe hoje apresentar-se é considerações espíritas acerca da mulher. Pronto, então, eu até contratei 2 guarda-costas, né, porque no final não sei o que é que pode acontecer. Mas não, eu não venho aqui, pronto, no final para vocês vão perceber que não vou estar aqui a defender assim as mulheres e pôr os homens abaixo, né, pronto. Então, pronto, como podem ver na imagem, eu trouxe uma jovem, Malala, que ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2014. Eu poderia ter escolhido outra mulher qualquer, realmente. Escolhi uma que não é espírita. E achei interessante, por acaso apareceu-me Malala e eu achei interessante trazê-la a ela. Então Malala Yousafzai, eu não sei se disse bem, mas pronto, é uma ativista paquistanesa, foi a pessoa mais nova a ser laureada com um Prémio Nobel e é conhecida principalmente pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação. Pronto, para quem não conhecer Malala, ela é uma jovem, ela sempre defendeu realmente os direitos da mulher, principalmente na educação, em ir à escola, e realmente onde ela vive era proibido. Então ela, desde muito jovem, sempre defendeu o que ela achava. Tanto que aos 12 anos ela vinha no autocarro a vir da escola, com outras jovens, pronto, onde foi baleada. Onde realmente tentaram calá-la porque achavam que o que ela andava a dizer já começava a criar uma certa confusão no país dela. Entretanto, eu também vi que os pais dela criaram várias escolas onde eles vivem. Tem um nome esquisito que eu não fixei, a cidade onde eles vivem. Portanto, podemos ver aqui que ela realmente é uma jovem que, de uma maneira geral, conseguiu fazer com que se fosse ouvida no mundo. Tanto que mais tarde é tipo organizado uma forma de tentar matá-la tanto a ela como ao pai, e depois é feito realmente um jornalista consegue, dentro de vários apelos, conseguirem com que ela fosse até, enfim, ninguém lhe fizesse mal, e penso que hoje em dia então até foi legalizado realmente as raparigas começarem a ir à escola. E eu trouxe 2 frases dela, onde ela diz: uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. Ela tinha imensas frases que eu podia ter trazido, eu trouxe estas 2. Educação é educação, deveríamos aprender tudo e então escolher qual caminho a seguir. Educação não é oriental nem ocidental, é humana. É um direito de todos nós, sejamos homens ou mulheres. Realmente aqui podemos começar a perceber que a mulher é sempre posta um bocadinho de parte, vá lá. E talvez realmente pela maneira como fomos educados. E pronto, numa vez que ela até é paquistanesa, esses países são muito complicados, né? Normalmente o homem tem todo o direito, a mulher é um pouco anulada, enfim. É a maneira deles de verem as coisas, também não podemos julgar. Mas podemos perceber que, no caso de Malala, ela fez a diferença e não teve medo. Ela isso que pensava e defendeu aquilo que achava que era correto. Tanto que ela realmente é a mais jovem a ganhar um Prémio Nobel, que foi em 2014. Teria aí uns 15 anos, se não me engano. Pronto, eu trouxe-vos realmente um pouquinho da história desta jovem. Tanto que quando ela foi baleada, ela teve muito mal. Ela foi internada, até se nota uma deficiência eu não sei, nesta foto por acaso, não se nota, ela é muito jovem aqui, mas quem pesquisar depois vai ver fotos dela onde realmente ela está diferente, derivado onde a bala foi alojada. Pronto, vamos então um bocadinho atrás na história para percebermos realmente como é que começou, enfim, como é que a mulher é vista desde sempre. Então, temos na mitologia grega
destaca as mulheres representando-as na figura de duas deusas, de suas deusas. Artemis, Atena, Afrodite, Dimitere, Hera, Persefone, Pandora e Gaia. Ainda que a inteligência e o pensamento sejam simbolizados pela deusa Minerva, variante latina da deusa Atena, é importante realçar que esta veio ao mundo não através do corpo de sua mãe, e sim da cabeça de seu pai, Zeus, o que evidencia desde o início que a mulher já não tinha nenhum valor. Portanto, eles acreditavam em deuses, não é? Tinham estas deusas todas femininas, um bocado estranho, ainda por cima podiam ser deuses masculinos, mas não, eram deuses femininas. De qualquer forma, não tinham assim grande valor. Pronto, já nesta altura, apesar de serem femininas, que eu não conseguia perceber porquê. Já agora punham tudo homens, não era? Pronto. Mas pronto, já aqui eles começavam a fazer a diferença. Para a história combinar ideias, formar pensamentos, sempre foi julgado um direito pertinente aos homens, mas mesmo com tanta discriminação, as mulheres conseguiram garantir uma pequena participação das mulheres na vida académica. E assim ainda vemos que, se nós formos à história, vemos que realmente as mulheres ainda tinham algum destaque em certas situações, mesmo achando que elas não eram grande coisa, pronto. O pensamento que vigorava é o de que as mulheres somente tinham direito a um corpo e uma mente, porém não os dois ao mesmo tempo, pois desta forma a mulher nunca poderia gerar a razão. Portanto, ou tínhamos o corpo ou tínhamos a mente. Pronto, tínhamos que escolher. Pronto, portanto logo aqui à partida não poderíamos ter as duas coisas, porque realmente poderíamos baralhar ali um bocado o sistema e não conseguíamos. Pronto. Ou seja, nós começamos a perceber que realmente estávamos a subestimar, realmente nós já tínhamos uma coisa ou outra. E eles conseguiam sempre uma forma de tentar anular a mulher, né? Talvez porque vissem que nós éramos muito inteligentes. Então, eles tentavam dar a volta à situação. Eram inteligentes também. Agora vamos começar a ver realmente na visão de vários filósofos. Então, na visão de Pitágoras, a mulher era vista como um ser que se originou das trevas. Pronto, éramos uma coisa assim pior. Tipo, éramos o diabo, mais ou menos, não é? O diabo saias, mais ou menos. Pronto. Pitágoras achava isto das mulheres. Nunca se deve ter casado, de certeza. Platão já tinha um pensamento diverso. As mulheres eram tão capazes de administrar quanto o homem, pois para ele quem governa tinha a obrigação de gerir a cidade-estado, se utilizando da razão, e para Platão as mulheres tinham a mesma razão que os homens. Já vimos aqui um senhor mais evoluído. Não querendo dizer que Pitágoras não fosse tão evoluído, mas pronto. Mas assim, Platão já tem uma mentalidade diferente. Já acha que a mulher já tinha o corpo e a mente. Pronto, já tínhamos a razão. Aristóteles via a mulher como um homem não completo. Para ele, todas as características herdadas pela criança já estavam presentes no sêmen do pai, cabendo à mulher somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem. Ideia esta aceita e propagada na Idade Média. Portanto, a mulher era apenas o veículo, não é? A inteligência já vinha toda lá do homem. Portanto, nós éramos apenas a forma da barriga crescer, ser cá para fora e pronto, não é? Mais ou menos isto. Ou seja, vinha tudo do homem. Ele fornecia tudo, a mulher não fazia nadinha quase. Pronto. Para São Tomás de Aquino, uma vez a mulher tendo sido moldada a partir das costelas de um homem, sua alma tinha a mesma importância que a do homem. Para ele, no céu predomina a igualdade de direitos entre os sexos, pois assim que se abandona ao corpo, desaparecem as diferenças de sexo, passando a ser tudo uma coisa só. Este senhor via mais à frente já, e vocês vão ver daqui a bocado porquê. Ele já nos explica aqui que depois de abandonarmos o corpo, éramos todos iguais.
já começamos aqui a ver uma diferença e vamos ver algo de espiritismo que se calhar o senhor tinha alguma razão. Para Hergel, a altercação existente entre o homem e a mulher é igual à que há entre um animal e uma planta, sendo que o animal se identifica mais com o jeito do homem e a planta se molda mais conforme o aspecto da mulher. Pois seu progresso é mais pacato, deixando-se levar mais pelo sentimentalismo, se estiver no comando o Estado corre perigo, pois, segundo ele, elas não atuam de acordo com as exigências do agrupamento de pessoas que estão governando e sim conforme o seu estado de espírito. Realmente as mulheres são um bocadinho assim temperamentais, às vezes assim exageramos um bocadinho realmente, né? Pronto, mudamos de ideias facilmente, o humor também muda de vez em quando, mas também quem não é o homem que é assim também. De qualquer forma, ele acha que nós no governo éramos um perigo. Se ele viesse agora aqui, portanto, temos que, ou seja, neste momento estamos a começar a ter mulheres ao comando, não é? Isto ia ser um problema grave. Pronto. Podemos ver que realmente, já na história, de há muitos tempos atrás, a mulher realmente era vista assim, pronto, ou seja, até se dizia que a mulher, só há pouco tempo que a mulher tinha alma, não é? Nós nem sequer alma tínhamos, pronto, só tínhamos direito ao corpo. Podemos ver realmente que foi ideias que se foram criando ao longo dos tempos e de uma forma geral até dava jeito aos homens, e então, para que é que vamos estar a mudar as coisas? Se toda a gente pensar assim, nós vamos aqui sempre a ideia, não é? Que isto é assim. Pronto. Felizmente isto está a começar a mudar. Pronto. Não desvalorizamos os senhores. Eu trouxe agora aqui uma senhora, Amélie Boudet, que era a esposa de Allan Kardec. Pronto, há bocado trouxe Malala. Já vimos um bocadinho na história como é que funcionava realmente, de onde é que se calhar se formou esta confusão toda, que a mulher, enfim, não era, pronto, não tinha tanta inteligência como o homem. E agora eu trouxe uma pequena reportagem que vai falar da Amélie, porque realmente todos nós conhecemos Allan Kardec, mas de Amélie não se sabe muito. Mas vamos ver a importância que ela teve realmente também para o espiritismo. Eu achei esta reportagem muito interessante. E também a forma como o senhor explica, achei excelente mesmo. Eu vou avançar um bocadito. Eu vou avançar um bocadinho para a frente. Conhecida como Senhora Allan Kardec. Pronto. Foi muito mais do que uma simples esposa. A sua atuação antes, durante e após a desencarnação do fundador do Espiritismo foi decisiva para que o movimento espírita se consolidasse na França e no mundo. O seu verdadeiro papel no processo de estruturação da filosofia espírita ainda está por ser compreendido. Inteligente, rica e culta, Gabi, como Kardec a chamava na intimidade, exerceu grande influência na elaboração da kardeciana e na formação do movimento espírita francês. É verdade. A era kardeciana, ela se mantém, após a desencarnação de Allan Kardec, se mantém através do esforço e do trabalho, da dedicação, do empenho da Amélie. E realmente ela foi uma companheira exemplar. Aliás, nosso codificador, como nós dizemos na doutrina espírita, foi um grande missionário. E só pôde ser um grande missionário exatamente porque ele tinha ao seu lado uma grande mulher, uma grande espírita. Foi a primeira grande espírita que o mundo conheceu. Muito culta, ela escreveu, ela era ligada às artes, às belas artes, pintava, escreveu um livro sobre como desenhar, né? Noções de desenho, escreveu um livro de poesias e contos, chamado Contos Primaveris,
era uma criatura, um espírito talhado para a cultura e para a arte, não é? De forma que esse casamento é um daqueles casamentos que eu chamo de casamento missionário, porque tem os casamentos por acidente, os acidentais, tem os casamentos provacionais e tem os casamentos missionários. Esse é um dos grandes casamentos da história da humanidade. Mas o dito popular que a gente ouve é: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Mas deve ser por isso que você está mencionando, né? Porque para um homem seguir bem, né, na sua jornada terrena, a esposa tem que amparar, entender, participar de forma positiva, né, Milton? Ela acompanhou Kardec nas experimentações que ele fez, desde a primeira vez até o seu derradeiro momento aqui da encarnação, e estimulou bastante, trocava ideias, contemplava Kardec com trabalhos de estímulo para que ele pudesse ler, né, dentro da biblioteca que ele tinha. Ela destacava, lia todos os jornais da França e do exterior, e também chamava a atenção para as publicações de referência que se fazia para o Espiritismo. Que interessante, né, Milton? E ela desencarnou em 1883, e mesmo depois muito idosa. Da desencarnação, ela era um pouquinho mais velha que Kardec. Era mais velha que Kardec. Mas um pouquinho depois, mesmo depois da desencarnação de Kardec, ela continuou mantendo o trabalho e enfrentou diversos problemas. E criou até uma empresa, assim, uma firma, como se falava antigamente, para dar continuidade às publicações das obras de Allan Kardec. Teve dissabores muito sérios. Ela, como participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, essa sociedade tinha lá um médium meio complicado, devido a esse médium aliado aí a um processo de fotografia, ele fraudou a composição fotográfica de espíritos junto de encarnados, e isso aí trouxe um processo. Ela respondeu um processo, inclusive ela e o Lemarie, que era o editor na época, né, e também da sociedade. Ele foi, inclusive, ficou 1 ano preso por causa desse processo. E ela foi chamada, na época, para responder em juízo por esse assunto. E existe um livro, também editado em português pela Federação Espírita Brasileira, chamado O Processo dos Espíritas, e nesse livro, então, existe o diálogo entre a senhora Amélie e também o juiz. E ela teve que vigorosamente falar para ele, em defesa da honra de Allan Kardec, porque o que eles pretendiam realmente era denegrir Kardec e denegrir a doutrina espírita. Porque fazendo isso, de uma certa forma, ia abalar as estruturas do espiritismo, né? E ela se manteve. Pronto. Eu trouxe esta pequena entrevista que achei interessante. Isto tem mais. Mas eu também posso conhecer um pouquinho de Amélie Baudet, porque conhecemos muito mais Allan Kardec. Esta era a esposa dele, e vemos realmente a importância que ela teve. É uma mulher espírita que, mesmo depois da desencarnação dele, ela defende sempre o trabalho que ele deixou, continua a defender o espiritismo. Aliás, quem depois quiser aproveitar a ouvir o resto da entrevista, que é muito interessante. Eu gostei muito de ouvir este senhor falar, explica muito bem, é muito calmo, é muito sereno. E realmente vemos que a Amélie Baudet foi uma peça fundamental, né? Portanto, começamos a ver que tanto homens como mulheres são importantes. Pronto. A questão realmente é que a mulher tem uma certa sensibilidade diferente do homem. A intuição é a mãe, ou seja, é graças a ela que nós nascemos. Começamos a compreender que a mulher é dotada de outras faculdades. E com certeza que não será por acaso.
No caso dela, ela realmente batalhou até ao final e, como ele diz, por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Pronto, uma coisa que se diz muitas vezes, mas realmente sim, porque no fundo, até mesmo num casal, tem que se apoiar um ao outro. É muito importante. Ele depois, mais à frente na entrevista, até explica realmente a importância dos casais, de como é que deveria ou deve funcionar quando casamos, a cumplicidade que tem que haver. Com certeza que não vamos sempre concordar um com o outro, mas sabermos anular-nos às vezes. E imaginemos que Allan Kardec fez o que fez, tinha a missão que tinha, de codificar uma das 5 obras mais importantes do Espiritismo. Imaginemos que ela não colaborava nisso, podia acontecer. Mas aqui ele demonstra, realmente na entrevista ele fala que ela foi a peça fundamental, porque no fundo ele necessitava daquele apoio, necessitava que tivesse ali alguém de base, com aquela sensibilidade, com aquela intuição, com aquela tolerância que ela tinha. E tanto depois, ela tinha a missão também dela, que tanto depois dele desencarnar, ela continuou a defender. E foi importante ela acreditar e estar sempre ali ao lado dela. No fundo, ela esteve quase sempre, que não era anulada, mas estava na sombra dele. Não porque estar na sombra dele fosse mau, mas o trabalho era dele, mas ela estava sempre ali a apoiá-lo. E é graças realmente a ela que ele tem a força de ir em frente e realmente fazer a codificação do Espiritismo. Estas foram as 2 mulheres que eu trouxe. Trouxe Malala, que não é espírita, mas acho que tem todo o mérito. E trouxe realmente a Amélie Baudet, uma mulher espírita, que defendeu realmente o espiritismo. Tanto que há aquele caso em que ela vai a tribunal e ela defende sem vergonha nenhuma, mesmo depois de ele já ter desencarnado. Podemos ver também no Livro dos Espíritos, realmente há um capítulo que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E agora um pouquinho à luz do Espiritismo vamos compreender realmente a importância da mulher e do homem também. Porque, apesar de estarmos a brincar ao início, não vim aqui agora para estar a defender as mulheres e a anular os homens, não vim aqui para isso. Mas até porque quando eu fiz o estudo percebi realmente que afinal... Pronto, então é assim, na pergunta 817, Allan Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Este senhor realmente não se esqueceu de nada. E eles responderam: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Portanto, ele aqui já explica que tanto o homem como a mulher têm os mesmos direitos. Só que viemos num corpo de mulher, outros vêm num corpo de homem. E também sabemos que podemos tanto reencarnar homens como mulheres. Portanto, eles responderam com outra pergunta: Deus não deu a ambos inteligência do bem e do mal? Temos defeitos e virtudes, fomos criados todos iguais. E a faculdade de progredir, que é a nossa finalidade. Fomos criados imperfeitos para realmente chegar à perfeição. Por aqui já começamos a compreender que ser homem ou ser mulher temos os mesmos direitos. A gente vem da mesma maneira, fomos criados da mesma maneira. Na pergunta 818, ele perguntou de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões. Realmente, de onde vem a Malala? Porque é que, ou noutros países, eu, por exemplo, estive há alguns meses atrás em Marrocos e realmente a mulher não tem poder nenhum, praticamente. O homem manda, realmente. Nós temos a sorte, realmente, em Portugal, das mulheres já conseguirem mandar alguma coisa. Pronto. Ou tentamos, né? Pronto. Então é assim, a espiritualidade amiga respondeu: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais
e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Realmente, o homem e a mulher têm diferenças. O homem tem muito mais força, pode fazer outros tipos de trabalho que as mulheres têm mais resistência, enfim, tem uma estrutura física diferente. A mulher é mais fraquita, pronto, é assim mais débil, a estrutura realmente é diferente, logo temos que fazer trabalhos diferentes. Apesar que também conheço mulheres que fazem trabalho de homens, pronto, e vice-versa. Mas, em regra geral, realmente fomos criados com físicos diferentes para realmente exercermos trabalhos diferentes. Os homens trabalhos mais pesados, as mulheres trabalhos mais leves, tanto que o lar está por conta da mulher, os filhos e por aí fora. Mas realmente, talvez por essa mentalidade de pensarmos assim, e porque realmente, mesmo sermos mais robustos ou tendo um corpo mais débil, às vezes, se calhar, conseguimos todos fazer um pouquinho, ou pelo menos ajudar-nos uns aos outros. Não quer dizer que o homem não possa lavar a louça e a mulher também não possa, sei lá, rachar a lenha. Pronto, eu não conseguiria, realmente. Mas pronto, com ajuda, posso arrumar a lenha, pronto. Mas realmente, e por aí foi-se realmente fazendo a distinção entre o homem e a mulher, né? A mulher é mais fraca, sou eu que mando, eu é que sei, eu é que faço, eu é que tenho poder. E realmente o homem foi dominando um pouco a mulher. E nós vemos que, e não é preciso irmos muito tempo atrás na história, a mulher ficava em casa, cuidava da casa, dos filhos, enfim, da roupa, essas coisas todas, né? E o homem é que andava a trabalhar e por aí fora. Hoje, realmente, até derivado da crise e outras... Enfim, porque a mulher foi realmente ganhando espaço na sociedade, hoje em dia trabalha o homem e a mulher. E até porque, com as dificuldades que há, se não trabalharem os dois, é muito complicado sustentar uma casa, família e por aí fora. Porque realmente não está fácil. E hoje é tudo um pouco diferente. Hoje já começamos a ver os casais mais jovens, não é? Que se casam. Já começa o homem e a mulher a ajudar em casa. Há exceções, realmente. E depois há chatices. Porque o amigo, o marido da minha amiga faz e tu não fazes. Ou vice-versa. Mas eu não acho mal. Também não vamos agora aqui exagerar, não é? Estar o homem a lavar a e a mulher ali a ver televisão. Pronto, não vamos também chegar a tanto. Mas realmente não é mal de todo se ambos trabalham ajudarem-se um ao outro. Porque é evolução, é assim que estamos de momento, já não é como antigamente. Então realmente é uma consequência das instituições sociais do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. E também realmente às vezes vai muito de realmente o adiantamento que o homem tenha, a educação que tenha tido, porque realmente se vier de uma família em que o pai já era machista, é lógico que ele também vai ser. E por aí fora, não é? Na pergunta 819, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Pois realmente, não é? Podíamos vir todos musculados e assim, mas não. Para lhe assinalar funções particulares, o homem se destina aos trabalhos rudes por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Pronto, portanto vemos que nós tínhamos de falar há bocado, tem uma certa finalidade, que é para se dividir os trabalhos, não é? Os homens são mais fortes e os trabalhos mais pesados e nós os trabalhos mais leves, mas ajudando-nos mutuamente. Pergunta 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Realmente, se formos ver assim, Deus foi um bocado injusto, não é? Já nos fez mais fraquitas e eles vão se aproveitar. E depois, pronto. Mas ele diz, Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Portanto, mais uma vez estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Se o homem bem é mais forte, é para auxiliar aqueles que são mais fracos, não é? Para nos ajudarmos uns aos outros. E Kardec faz um comentário. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, dê-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Em relação com a delicadeza das funções maternais
e a debilidade dos teus confiados aos teus cuidados. Portanto, se a mulher fosse assim mesmo muito forte, né, assim, muito rude, não teria aquela sensibilidade que é necessária para depois ter os filhos, cuidar de um bebê que é uma coisa tão pequenina e sensível. Ou seja, deu-nos a delicadeza, por alguma coisa foi. E o homem realmente ficou mais rude porque tinha que ter essa força para fazer os trabalhos mais pesados. Portanto, nós vemos realmente que Deus não faz nada errado. É tudo muito bem feito. Foi tudo muito bem pensado. E tanto que, se o homem é mais dotado de força e a mulher é mais sensível, os dois juntos conseguem realmente completar-se. E se realmente souberem trabalhar em conjunto, a coisa até corre bem. O problema realmente é a mentalidade que foi criada e a maneira como diziam há bocado na pergunta anterior, nós nos aproveitamos realmente da fraqueza do outro para subirmos, não é? Para nos aproveitarmos porque somos os mais fortes. Então vais ser ali submissa. E não era essa a finalidade quando Deus nos criou. Não era essa a intenção. Era realmente nos completarmos a força com sensibilidade e criar harmonia. O que realmente não acontece, porque ao longo dos anos, e nós vemos hoje em dia até nas notícias, infelizmente cada vez se vê mais violência entre casais e até mesmo no namoro, e vê-se que ainda há aqui realmente a parte masculina ainda muito atrasada, não querendo ofender ninguém. Na pergunta 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Né? É a mulher que é mãe. É a mulher que nos gerou, é que traz os bebés ao mundo, porque não é como há bocado diziam na história, né, que o homem é que fazia tudo. Não, é preciso os dois, né, para gerar uma criança. Só um não consegue, nem a mulher sozinha, nem o homem. Mas realmente a mulher foi dotada de mais sensibilidade. Foi dotada desta intuição, de ser mais delicada. Mas as funções, no fundo, não é que o homem tenha mais funções que a mulher ou a mulher, não interessa. Cada um veio dotado para aquilo que foi proposto fazer. Na pergunta 822, os homens sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Então, se perante Deus nós somos iguais, perante os homens. E a espiritualidade amiga responde, este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ou seja, afinal a lei que conta é a lei de Deus. Porque a lei do homem nós mudamos-la quando quisermos. Aliás, fomos nós que a criámos, à nossa maneira. Não é? Porque nós quando criámos a lei já foi mesmo olhar para o nosso umbigo. Não fazemos nada sem ser muito bem pensado. Porque realmente a lei que prevalece é a lei de Deus. E na lei de Deus nós temos que a lei de causa e efeito. O que eu fizer, de bem ou de mal, eu vou ter que responder um dia. Nesta encarnação ou noutra. Por isso não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam a nós. O que um dia não retorne para nós. Portanto, sim, somos iguais. E a lei de Deus é a que conta, realmente. Na pergunta 822 já, perguntou, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Eles responderam, de direitos sim, de funções não. Termos os mesmos direitos sim. Realmente as funções, teremos que ter funções mesmo como já vimos há bocado atrás. É necessário que cada um tenha um lugar determinado. Que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar. Cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher.
Todo o privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso de civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Ou seja, estaríamos a andar para trás. É uma coisa que está destinada, que é o correto. Nós estamos a evoluir. O planeta Terra está a modificar-se. Estamos a passar para um planeta de regeneração e deixar o planeta de provas de expiação. Então a tendência é mesmo realmente isto seguir para a emancipação da mulher, porque senão nós estaríamos a voltar para trás. E nós não andamos para trás, não é? Então alguma coisa está errada. E até mesmo nós, na nossa evolução, podemos não nos melhorar. Podemos estagnar, mas não vamos andar para trás, nunca. O que nós aprendemos, não vamos estar a desaprender. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles. A esse respeito, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Isto é quase a conclusão do trabalho de hoje. Porque é assim, no mundo espiritual não existe sexo. Não existe se é mulher ou homem. Só aqui na Terra é que realmente tem que haver o homem e a mulher. Porque no mundo espiritual não há sexo. Não há essa distinção. São todos iguais. E esse realmente é para onde nós caminhamos, é para esse futuro. É para que nós consigamos compreender que o facto de haver homens ou mulheres é para nos ajudar na nossa evolução. Porque é assim, nós evoluímos muito mais no estado de mulher, isso é certo. Mas nós temos que passar pelos dois para conseguirmos realmente chegar à perfeição. E então é-nos dado realmente a possibilidade de umas vezes encarnarmos homens, outras vezes encarnarmos mulheres. Porque se por um lado é importante encarnar como homem, ainda não temos a sensibilidade bem desenvolvida, não estamos preparados para ser mãe, gerar. Então, sim, a gente vem como homens, porque temos que vir à Terra para evoluir. Então, porque não vamos lá ficar parados no mundo espiritual. Não nos adianta de nada ficar ali, não estamos a evoluir. E é aqui na Terra que nós evoluímos, é aqui na Terra que nós passamos as provas. Porque lá do outro lado, também podemos ficar do outro lado a trabalhar. Mas isso é só quando nós já realmente temos aquele merecimento de ficar ali e não é necessário, porque é aqui que nós passamos a prova. É aqui que nós vemos se realmente estamos aptos ou não. E realmente vir como homem é necessário, para depois, entretanto, também virmos como mulher. Porque, quer queiramos, quer não, é através do sexo feminino que nós conseguimos, aliás, até mesmo no espiritismo, há muito mais mulheres espíritas. E se calhar não é por acaso, não é? Porque se nós formos até mesmo ver na história de Jesus, eu penso que Jesus, porque assim, no fundo, o espiritismo defende a mulher, faz com que nós vemos a mulher de uma maneira diferente. Talvez por isso haja tantas mulheres espíritas, não é? É aqui que nós somos um pouco, pronto, evidenciadas, não é? É aqui que, no fundo, se demonstra ter o espiritismo que não há essa guerra, não tem que haver uma guerra de sexos, como muitas vezes a gente vê na televisão, debates. É claro que eu não tenho que ter nada contra aquelas mulheres que defendem que a mulher, ou os homens, quer dizer, quando no fundo é um atraso ainda, né? Ainda estamos muito atrás. Essas pessoas ainda não conseguiram ver mais além. Lá chegará a altura delas, não podemos estar à espera, é o que elas podem dar naquele momento. Mas a realidade é que esta guerra de sexo não tem lógica, porque do outro lado nós não temos sexo. Só temos aqui porque necessitamos ainda disso, ainda necessitamos de evoluir. E realmente começou com Jesus, se nós vimos na história de Jesus, no Evangelho, ele é rodeado de muitas mulheres. Tanto quando ele aparece mais tarde a Maria Madalena, depois do Calvário, enfim, Maria, mãe de Jesus, é muito falada também, a importância dela, não é tanto falado de José. Ele aparece a várias mulheres, realmente, e tem várias mulheres que o acompanham. Eu acho que até é com Jesus que ele começa
a mudar um pouco a mentalidade que se tinha acerca da mulher, que a mulher era zero, não tinha alma sequer. Ou então ou tinha uma coisa ou tinha outra, não poderia ter as duas, não é? Quando isso não tem lógica, que nós como espíritas já sabemos, conseguimos entender isso muito melhor. Portanto, a conclusão praticamente é que nós estamos aqui para evoluir e só conseguimos evoluir vindo de um estado e vindo noutro, senão não conseguiríamos. Mas realmente sim, a mulher é dotada de muito mais sensibilidade, é a maternidade, é a mulher que organiza um lar, é a mulher que consegue no fundo, aquela frase realmente que traz de um grande homem está uma grande mulher, é verdade, não anulando o homem, mas vimos o exemplo de Kardec e da Amélie, onde realmente o homem precisa daquele apoio, porque o homem não tem aquela sensibilidade, o homem não tem, às vezes, uma certa maneira de pensar que a mulher já tem. E às vezes é preciso, os dois conseguem se completar. E daí realmente a finalidade, a gente vir, casarmos, termos filhos e por aí fora. Essa é uma das finalidades do ser humano, não é? Pronto. E eu acho que não pus assim já mesmo muito abaixo. Até acho que eu assim ao mesmo nível, não é? Pronto. Fico mais descansada. Também qualquer coisa a culpa era do Dr. Tênio. Pronto. Pronto. Sim. Às vezes, as pessoas conversam conosco, chegam aqui no Centro Espírita e às vezes fazem-nos perguntas, né? Sim. E às vezes perguntam-nos, o homem hoje, né? O espírito está hoje reencarnado na condição masculina. Numa próxima reencarnação, ele pode voltar então reencarnado na condição feminina, como mulher? Pode, claro que pode, e é assim, se for muito machista, aí de certeza que vai ser mulher. Que é para perceber o que andou a fazer, não é? Aqueles que são muito rudes, que, enfim, que batem nas mulheres e por aí fora, não é? Então, aproveitando aí na questão que você colocou, Sim. E uma mulher extremamente feminista, né? Ela pode reencarnar numa próxima reencarnação como homem? Pode. Na mesma situação para aprender também como é estar do outro lado, não é? Porque realmente é que nos vai ajudar a evoluir. Estar de um lado e do outro e dar valor ao que não demos na encarnação anterior, não é? É possível que uma mulher, hoje reencarnada no Ocidente, venha reencarnar no Oriente, por exemplo, num país muçulmano? É possível. Aliás, eu quando estive em Marrocos, eu não ficava lá a morar nem por nada. E eu fui muito bem tratada por eles, nós fomos muito bem tratadas. Elas olham-nos de lado, realmente. Mas claro que é possível, não é? Porque às vezes também não aproveitamos a liberdade que temos no país onde estamos, Então, não damos valor. Então isso é possível. Passarmos... O espírito está reencarnado num meio social em que goza de uma certa liberdade e com certos direitos, e por vezes não utilizando dessas oportunidades, reencarnar no meio de uma sociedade em que esses direitos não existem, em que muitas das vezes, como você citou, alguns casos, a mulher é quase uma propriedade. Isso pode acontecer, então? Pode acontecer. Pode? Pode. Agora eu vou te colocar uma outra questão. Tá bem. Aproveitar um pouquinho, que às vezes você disse que realmente o contingente feminino, né, é mais sensível à mensagem espírita, né? Nós observamos isso também, não só, né, a mensagem espírita, mas digamos assim a espiritualidade, né? Parece que o coração feminino é mais sensível, compreende, toca melhor, tá? E outro dia, uma senhora me fez a seguinte pergunta: bem, já que vocês ensinam sobre a reencarnação, eu queria saber
se na próxima reencarnação eu posso voltar na condição de marido e o meu marido voltar como minha mulher. É possível? É possível? É possível, sim, senhora. Sim, é possível. Nós temos a lei de causa e efeito e é assim, o que nós nos comprometemos temos que vir responder, não é? E claro que é possível. Porque até se podem odiar muito, ou, enfim. E então é assim, repetem a vir outra vez na posição contrária, que é para depois aprender o que é que cada um fez ao outro, não é? E em relação à sensibilidade da mulher, aliás, Allan Kardec, ele tinha quase tudo médiuns, que ele tinha a receber, o que é interessante, mulheres, exatamente, não foi homens. E sim, temos mais sensibilidade, até para captar, até em certas situações, certas entidades que se manifestam, como que perderam um filho, ou que estavam, ou que sei lá, que estão no meio de uma gravidez e desencarnam, a mulher vai entender muito melhor, né? E até consegue doutrinar muito mais facilmente do que se for um homem, porque não vai haver aquele fluido, né? Aquele entendimento. É. Pronto. Obrigada, Nádia. Obrigada. Essa questão que você colocou, de que atrás de um grande homem, né, tem sempre uma mulher. Uma vez conversávamos com Divaldo Franco. Para aqueles que não sabem, Divaldo não é casado, e ele me dizia assim: Lutênio, meu filho, prefira sempre um guia homem. E eu disse: por quê, Divaldo? Ele falou: porque a minha é mulher. Joana de Ângeles é terrível. Você sabe que uma vez eu estava fazendo uma conferência para milhares de pessoas com Divaldo. E lá pelas tantas, eu muito empolgado, dizia assim: porque atrás de um grande homem tem sempre uma mulher. E no meio da conferência, Joana de Ângeles lhe apareceu. Olhou para ele e lhe disse assim: você ouviu bem o que você disse? Ele tomou aquele choque, fez sinal para ela e prosseguiu a conferência. Porque é verdade, atrás de um grande homem tem sempre uma mulher. Ela passa para o lado, toma a frente e vai levando tudo pela frente. E aí ela sorriu e desapareceu. Não é só atrás. Aprendemos com essa com Divaldo. Então, conselho, sugestão dele, né? A gente procura sempre aprender. São temas sempre muito que criam sempre muitas questões e sempre temos necessidade de falarmos aqui na Casa Espírita, e em tempos voltaremos com certeza a esse tema. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento da nossa primeira parte. Quando tanto nos preencheu a mensagem espiritual dessa noite, fazendo-nos refletir acerca de como temos conduzido a nossa presente reencarnação na condição masculina ou feminina, que possamos retornar até os nossos lares, meditando e procurando fazer o melhor a cada dia. Senhor Jesus, inesquecível amigo de todas as horas, nosso farol, nosso benfeitor maior,
diante, Senhor, da vida, diante do dia que nos deste, da noite que chega, queremos te agradecer pelo pão, pelo trabalho, pela família, pela sensação de bem-estar traduzida como saúde, pelos amigos, enfim. E queremos ainda assim, Senhor, rogar, se porventura, no dia de hoje, tivemos dificuldade na aquisição do pão material, na busca do trabalho, ou nos sentimos debilitados, enfermos, ajuda-nos a tomarmos aqui as forças que os amigos da vida maior nos transmitem nesse momento. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a companhia dos nossos benfeitores espirituais, esses amigos diletos do coração, que nos fortalecem e nos impulsionam para diante. Oramos pelos familiares queridos que tantas vezes nos visitam no dia a dia ou durante o período do sono, aqueles que nos fortalecem, que nos aconselham, e queremos também pedir-te, Senhor, pelos espíritos que ainda encontram-se em condição de sofrimento espiritual, sejam eles nossos familiares ou não, sejam eles nossos conhecidos da terra ou não, por onde quer que estejam, que recebam a vibração da nossa prece, o lenitivo da envolvência que roga proteção e amparo para os seus desalinhos. Deixa-nos nesta noite, Senhor Jesus, orar por aqueles espíritos que na terra, na sua última reencarnação, na condição feminina ou masculina, não souberam dignificar as oportunidades que tiveram, que constatam hoje, agora, os deslizes que tiveram. Ó doce amigo Jesus, ampare-os aonde quer que estejam. Dá-lhes o socorro, a alegria e desperta-lhes o sentimento profundo e real do arrependimento para a reparação daquilo que realizaram o quanto antes. Permita-nos retornar até os nossos lares, levando para aqueles que ali nos aguardam a alegria que viceja em nossa alma por aquilo que aprendemos. Que possamos impregnar os nossos lares com o perfume da espiritualidade superior. Que logo mais, durante o sono, em retornando para a vida espiritual, possamos conviver e desfrutar da alegria com espíritos nobres que nos sustentam e nos amparam diante daqueles que nos pedem oração, a prece, que suplicam pelo passe e pelo amparo. Enfim, aqueles que se sentem enfermos, doentes, os que se preparam para a cirurgia próxima e os que se preparam pela recuperação. Nós os envolvemos em suas vibrações dúlcidas e ternas, rogando pela recuperação de cada um. Assim nos despedimos, Senhor, amparados e sustentados na Tua paz, hoje e sempre.